novamente convosco para falarmos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus e assim terminarmos este estudo que dei o tema Mesa no Deserto. E este tema surge numa pergunta que Israel faz a Deus, uma pergunta incrédula, uma pergunta descrente. Diz lá no Salmo 78, verso 19, que eles falaram contra o Senhor e perguntaram: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E ao longo destas últimas 3 mensagens, nós verificamos que tanto para Israel, como para Moisés, como indivíduo, como um líder, Deus, na verdade, preparou uma mesa no deserto. Deus permite-nos que possamos passar por tempos difíceis, de tribulação, de aflição, mas Deus tem sempre um propósito. Que nós possamos crer nisto. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus não se esquece dos seus. Deus nos ama. Mesmo no meio das nossas falhas, das nossas fraquezas, mesmo no meio de muitas vezes da nossa incredulidade, Deus ama-nos de uma forma muito grande. O seu amor é imenso, a sua misericórdia é tremenda. Portanto, confiemos no Senhor. Então hoje nós iremos concluir um conjunto de 4 mensagens e o meu incentivo é que os ouvintes, os que têm o hábito de me acompanharem neste canal, que possam rever e possam ser edificados e deixar, sobretudo, que o Espírito Santo fale à vossa vida através daquilo que eu não fui capaz de dizer, mas o Espírito pode ministrar segundo a sua vontade. Dando então continuidade, eu quero vos dizer que Deus tem preparado uma mesa na presença dos nossos inimigos. Diz lá o Salmo 23, um salmo tão conhecido: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Isto aconteceu com vários personagens, mas estou-me a recordar de José no Egito, naquela relação com este senhor, e também naquele episódio de tentação com a mulher de Potifar. Isto aconteceu quando ele, por causa deste episódio, injustamente vai para a prisão, e lá Deus foi com ele. Os presos, lá o chefe da prisão o colocou como responsável perante colegas seus que estavam na mesma situação de preso, também no esquecimento de um deles que perante Faraó se esqueceu de José, mas todos estes, desde a mulher de Potifar até aos presos, eles viram o rei tirar do seu dedo o anel e colocar no dedo da mão de José. Viram-no colocar um colar de ouro ao seu pescoço. Viram-no com vestes de linho e cavalgando ou sendo transportado num carro, dando ordens a toda uma nação. Portanto, Deus preparou uma mesa para o seu servo perante momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de injustiça, porque ele foi injustiçado, como sabeis. Poderão conferir este episódio lá em Gênesis, no capítulo 41, os versos 38 até ao verso 46. Mas posso também me recordar de um outro homem também que tem um nome, que deu nome a um livro, Jó. Jó 42, versos 7 e 8 diz o seguinte: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Um homem de Deus que foi apanhado no meio de uma tragédia incrível. Depois, mais à frente, ele recebe a visita de amigos que, em vez de o consolarem, ainda o incriminam mais, de uma forma injusta. Mas Deus prepara uma mesa, ao ponto de eles próprios depois terem que ir celebrar, terem que ir sacrificar por causa do seu servo Jó. Jó iria orar por eles. O texto aqui não menciona o facto, mas diz que quando Jó intercedia pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro. Deus prepara sempre uma mesa. Deus tem sempre algo. Nós podemos não entender as circunstâncias, mas confiemos no Senhor. Em quinto lugar, Deus tem preparado um livramento que os seus olhos nunca, ou que os nossos olhos nunca contemplaram. Poderemos pensar de Pedro na prisão, de Paulo e Silas também na prisão. Podemos pensar dos amigos de Daniel lá na fornalha de fogo ardente. Podemos pensar de Daniel na cova dos leões. Para todos, Deus preparou um milagre. O profeta Isaías, ele fala nisto também, lá em Isaías 43, 16 a 19, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A primeira alusão de Isaías, ele fala daquela travessia incrível que Deus faz no meio do mar. Israel passou a seco, mas o exército de Faraó, enfurecido, diz que eles sucumbiram, as águas se voltaram a correr, voltaram ao seu normal e eles foram tragados, foram engolidos. Deus faz isto, meus amigos. Não desesperemos, não desanimemos, não desfalecemos, porque Deus pode brotar rios no deserto. Deus pode fazer estes milagres na nossa vida. Confiemos no Senhor. Sexto, Deus tem preparado uma porta, apesar da mesma se manter fechada até hoje. Isaías 45, 1, 2 e 4 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Por amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Deus tem poder para abrir portas, para fechar portas, para arruinar tudo aquilo que possa impedir o avanço do povo de Deus. Deus fez isto com Israel, Deus fez isto com Jacó, Deus faz isto com o seu povo. Não há impedimento para ele. Se ele operar, quem é que pode impedir? Confiemos em Deus, louvado seja o seu nome. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 16, na primeira carta, verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Em Apocalipse 3, 8, João registrou: conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força,
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ninguém pode fechar o que Deus abre e ninguém pode abrir o que Deus fecha. Então confiemos. Esta é a mensagem. Pode acaso Deus preparar uma mesa do deserto? Claro, não só uma mesa, um banquete, um arraial. Deus tem todo o poder. Em si confia no Senhor, espera nele, entrega os teus caminhos a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Em sétimo lugar, Deus tem preparado um futuro. Mesmo que tenhas queimado etapas na tua vida e parece que tudo acabou, Deus tem um futuro glorioso garantido para cada um daqueles que temem o seu nome. Jeremias capítulo 31, verso 16 e 17 diz: assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro e as tuas lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Há esperança para cada um de nós. Esta vida é uma peregrinação. Esta vida é um deserto. Mas no auge da nossa esperança, o auge da nossa glorificação, é o fim glorioso na presença do Senhor. Ainda que nós tenhamos que passar por momentos aflitos, momentos terríveis, momentos de opressão, momentos de dificuldade, nós sabemos que o que nos espera é algo tremendo da parte de Deus. Já nesta vida experimentamos, porque Ele promete vida abundante, mas mesmo que a vida seja avessa a momentos de prazer ou a momentos de alegria, seja o que for, tu tens o garante, tu tens uma esperança, uma promessa de uma vida gloriosa que te espera. Então deixemos os anos passarem. Eu já com 54, já calculei metade da minha existência, provavelmente, e o que me espera será algo eterno e glorioso. Que o Senhor nos possa fazer entender que mesmo nesta vida, Ele prepara-nos a mesa, mas por fim temos uma mesa eterna, uma mesa de glória, uma mesa excelente na presença do Senhor. O deserto pode ser um deserto espiritual. Quem já fez uma viagem a um deserto espiritual sabe o quão difícil é percorrer este caminho. Cada dia de frio, cada dia de calor, cada noite. Escassez total de tudo e de todos. Incompreensões por todos os lados. Abandono, críticas, cobranças, desamores, enfim, uma sequidão completa de tudo o que precisamos ou precisávamos naquele momento. Isto pode acontecer. Os nossos queridos irmãos no passado, até perseguições, até à morte, eles sofreram. Aliás, isto acontece mesmo nos nossos dias. Temos relatos da igreja perseguida, de tantas pessoas que vivem, tantos irmãos, colegas nossos, que vivem perseguidos. Alguns foram mártires. Mas se isso não aconteceu connosco, existem outras coisas, incompreensões, pessoas que apontam o dedo com muita facilidade, murmurações, o que for. Não adianta querer ou querermos questionar ou queixarmos com alguém, porque neste momento és o único, é a tua imagem mais longínqua e solitária. Não adianta repostar com as mesmas armas. Deixa ser Deus o teu justo juiz. Deixa ser o Senhor a fazer aquilo que lhe compete, porque é Ele que recompensa, é Ele que olha para o sofrimento, é Ele que olha para o nosso coração e vê a sinceridade e vê que, na verdade, muitas vezes sofremos a injustiça,
mas não nos esqueçamos que Ele é que é justo, a justiça é do Senhor, Ele por fim se levantará. Isto aconteceu com os servos de Deus no passado, isto aconteceu com o próprio Jesus. Quanta incompreensão, quanta injustiça, quanta crítica, o santo, o mais perfeito de todos. Então, se isso nos acontecer a nós, que nós possamos também atentar para o exemplo e para a forma como o Senhor Ele passou por todas as situações. Biblicamente falando, porque será que Deus nos conduz aos desertos espirituais? Deuteronômio 8.2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem-te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. Isto pode ser um dos propósitos do Senhor. Ele permite para testar a nossa fé, para testar as nossas convicções. Não basta dizermos, Ele conhece o nosso coração, é uma verdade, mas Ele quer ver atos, Ele quer ver estilo de vida, Ele quer ver temor ao seu nome, Ele quer ver obediência. E Ele permite que situações venham para nos moldar, para lapidar, como um diamante é lapidado e é tirado toda a escória, todo o surro, toda a sujidade. Ele quer fazer isto na nossa vida. Deixa, o Senhor sabe o que está a fazer. Não te revoltes contra Ele. Não te revoltes contra ninguém. Espera no Senhor. Sabemos que o mundo é mau, o mundo é difícil, mas o Senhor está conosco para nos dar vitória. Ele venceu o mundo. Ele disse que nós teríamos aflições nesta terra, mas devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu todas as coisas e nós com Ele seremos também vencedores. Este versículo é bem claro quanto aos objetivos de Deus. Ele permite-nos esta trajetória de humilhação para nos levar a uma introspeção, para fazer com que nos conheçamos melhor e compreendamos que a passagem do deserto de areia e céu nos faz lembrar dependência de Deus. O estarmos simplesmente com areia à nossa volta, olhamos para cima, vemos céu, olhamos para baixo, vemos terreno inóspito. Ele quer nos ensinar a dependermos dele. Não há ali recursos, não há ali nada. O que é que Israel tinha? Não tinha água, Deus fez brotar da rocha. Não tinha carne, Deus mandou codornizes. Não tinha pão, Deus mandou o maná do céu. Porque o povo teria que aprender a depender do seu Deus. E isto é uma grande lição para cada um de nós. Não confies nos recursos, não confies nas riquezas que são incertas, não confies nos teus bens, não confies nas tuas posses. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. No deserto somos totalmente desprovidos pela sua palavra. Ele nos ensina a excelência, que o nosso sustento não está nas coisas materiais, mas sim em toda a palavra que Ele profere. Os desertos espirituais são momentos que nos deixamos moldar pelo Espírito de Deus. São as transformações que Ele opera no nosso caráter. Deus pode preparar um banquete no deserto, sim, porque quando a paisagem é só o céu e o momento que mais sentimos necessidade, é o momento que mais sentimos necessidade de buscarmos as coisas espirituais, que só encontramos resposta em um Deus que é sustentador, provedor, criador. Quando à tua volta, o que tu vês é areia e céu, isto leva-te a dependeres de Deus. As posses, as riquezas, o conforto, muitas vezes nos leva a olharmos para baixo, a olharmos à nossa volta e dependermos do que está à nossa mão. Mas Deus permite que grandes provas venham para que nós possamos depender totalmente dele. A primeira razão do deserto em nossa vida é que Deus pretende deixar claro e patente aos nossos olhos que vai dentro de nós. Só no deserto se revela o que habita no coração do homem.
Deuteronômio 8:2 diz: Ele te guiou no deserto para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração. Outro grande desafio que enfrentamos ali é o da murmuração. Os hebreus passavam boa parte do tempo no deserto murmurando pela falta de conforto, pela água escassa ou pelas batatas, carnes ou cebolas. Se há algo que Deus não suporta ver, é o seu povo a murmurar. A murmuração afasta-nos de Deus. A murmuração é um pecado. A murmuração fez o povo cair naquele deserto. Será que não tem sido também muitas vezes o nosso caso? Do que temos murmurado ultimamente? A murmuração diária e constante é um buraco negro, é uma brecha que suga a nossa energia, rouba a nossa alegria, faz de nós pessoas adoentadas, pessoas afastadas de Deus. Murmuração é a resposta manhosa e infantil que damos diante do que nos desagrada. O deserto também desafia a nossa fé. O deserto desafia a nossa confiança no Senhor. Não murmures, não te revoltes, não te indignes contra os malfeitores, não tenhas inveja daqueles que te querem mal, não apontes o dedo. Se não entendes, desabafa com Deus, clama ao Senhor. Os hebreus falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Intimamente, assim como eles, nós muitas vezes também duvidamos. Infelizmente, em nossa estranheza mental, em nossa estreiteza, queria dizer, mental, nós condicionamos o poder divino. O deserto não é pavoroso, porque nos leva a uma vida de dependência total de Deus. O deserto não pode ser nada que nos vai causar pânico, que nos vai trazer angústia, de maneira nenhuma. O deserto terá que ser um lugar onde nós aprendemos a nos relacionar com Ele. Aí estás tu e Deus. Aí só vês céus e vês nada à tua volta. Então depende dEle. Então fala com Ele. Então aprende a relacionar com Ele. Aprende a orar ao Senhor. Ora, jejua, dobra os teus joelhos, derrama a tua alma, grita, fala com Deus. Deixa o Senhor ministrar a tua vida neste deserto. Louvado seja o seu grande nome. Muitas vezes eu gostaria de expressar-me melhor, mas acreditem que nós passamos por estas situações. Muitas vezes eu estou aqui a pregar para vocês, eu estou aqui a tentar fazer o melhor que sei, mas Deus está a trazer à minha vida também verdades incríveis. Os desertos servirão para nós dependermos de Deus. Quando tudo parece que está bem, parece que nada nos apoquenta, tudo pode estar mal, tudo pode estar hipotecado, mas Deus quer nos reverter para uma intimidade estreita, gloriosa com Ele. A independência de Deus é a tentação mais sutil que o diabo oferece. Ele nos leva a olhar para as coisas, para os prazeres, para as posses, para os ditos, para os exemplos da terra, tanta coisa que nos seduz, mas o Senhor quer que nós dependamos dEle. Se estamos a passar por dificuldades diversas, saiba que apesar desse deserto, Deus vai entrar com providência. Esta nossa prova é porque o Senhor nos está a lapidar cada vez mais para nos fazer um vaso precioso em suas mãos. Deus quer trazer isto à nossa vida. Deus permite porque Ele quer aperfeiçoar a nossa vida. Deus também quer preparar uma mesa em nosso deserto. Nestes dias que estamos a viver, simplesmente temos que confiar. Eu vou finalizar esta sequência de 4 mensagens que dei o tema mesa no deserto, ou banquete no deserto, para que tu possas entender que tudo
o que nós passamos e acredita que eu próprio tenho passado nestes últimos tempos por um deserto, mas também acredita que Deus tem sido tão bom na minha vida. Deus tem se revelado de uma forma grande. Porque quanto mais nós somos afligidos, quando nós mais somos apertados, e isto pode acontecer por erros nossos, por atitudes nossas, por tanta coisa que nós fazemos, mas Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma muito grande. E Ele permite que o deserto venha para nos aperfeiçoar. Então, confia no Senhor. Deixa Ele moldar a tua vida. Deixa Ele tornar-te mais santo, mais apegado a Ele, mais íntimo dEle. Jesus foi ao deserto. Homens de Deus passaram por desertos. Nós não somos a exceção. Deixa o Senhor então trabalhar na tua vida. Confia nele, não desesperes. Tens promessas de vida eterna. Tens promessas de um fim glorioso. Ainda que este mundo seja sofrido, o que é isto comparado com a eternidade? Deus te ama e te quer ajudar. Espero ter sido de bênção para a vossa vida. Meditem na palavra do Senhor e, como eu disse atrás, que o Espírito de Deus te revele mais verdades, mais conceitos, que a voz dele se faça sentir na tua vida para seres edificado. Que Deus ricamente te abençoe. Continua a apoiar este canal. Peço-te, se entenderes, divulga pelos teus amigos. O nosso objetivo, como eu disse, é falarmos de Jesus às pessoas. Não tenho outro propósito no meu coração. Aquilo que Deus me chamou para fazer é isso que eu quero fazer. Então que Deus te ricamente abençoe e que sejas uma bênção e que sejas usado para a sua glória. Obrigado pela tua atenção. Deus te abençoe.